Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Era uma vez, na longínqua Índia, ou um país peculiar porque naquela época em que se explica essa história de Mahotaram, os Brahmanes eram a casta mais importante da Índia. E num determinado palacete vivia um senhor já de quase 80 anos de idade, que tinha uma filha que era chamada de Princesa Samia. E ela estava completando naquele dia 18 anos. Estava no jardim colhendo flores, muito alegre, quando o pai, aquele senhor viúvo, muito dedicado, sereno, aproximou-se dela e disse: Samia, hoje você está completando 18 anos de idade. Você sabe que aqui na Índia, principalmente na nossa casta dos Brahmanes, as mocinhas casam muito cedo, 8, 9 anos de idade. Eu respeitei a sua vontade e nunca lhe propus casamento para que você realizasse até que você chegasse a uma idade de discernimento, e hoje 18 anos é uma idade maravilhosa. Eu gostaria de te pedir que você tivesse a oportunidade de escolher seu amado, de livre e espontânea vontade. Não é minha escolha, é a sua, para que você então tivesse uma vida que me proporcionasse ainda, eu com 80 e poucos anos, ter a oportunidade de ter meus netinhos vendo correndo aqui pelo jardim, alegrando a casa, como roxinóis, passarinhos que circulam pelo jardim todas as manhãs. Ela olhou para o pai com uma ternura muito grande e disse: papai, nós sabemos que temos privilégios em nossa casta. Aqui na Índia, a vaca é um animal sagrado. E eu ainda me lembro, quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava passeando nesse mesmo jardim e os empregados esqueceram o portão aberto. E uma vaca, representante de Shiva, a deusa maior, adentrou no jardim. Eu me assustei, caí no chão e ela também se assustou e pisou-me no ombro esquerdo. E eu fiquei com a marca de Shiva no meu braço. Eu tenho direito a pedir qualquer coisa a qualquer dos deuses, mas nunca eu fiz esse pedido. Por quê, meu pai? Porque eu quero que meu coração escolha, meu coração me indique qual será aquele que realmente atenderá aos reclamos do meu coração. E aí o pai parou e disse: minha filha, se é assim, eu conheço um guru que mora nas montanhas. E uma vez, numa das minhas viagens, eu o salvei das garras de um tigre muito feroz. Ele me deve esse favor porque eu não quis recompensa nem gratificação, mas ele me disse que qualquer coisa que eu precisasse, que pudesse contar com ele. Se você me permite, eu vou então enviar uma carta para que ele venha aqui para ajudá-la nessa decisão que você está. Pois bem, meu pai, eu espero. 3 meses depois, eis que chega o guru, um velhinho, simples, educado, uma beleza de pessoa, transcendia a simplicidade, ternura, afeto, aquele olhar carinhoso, os toques suaves. Então, o pai foi de imediatamente pedindo: mestre, eu sei que o senhor é muito ocupado e tem as suas atividades lá da montanha, e fez com que elas fossem interrompidas para atender meu pedido. Eu quero lhe pedir que ajude a minha filha a escolher um príncipe que o coração dela indique que fará a felicidade dela. Pois não, eu queria que você então, o senhor me arranjasse um vidro não, um espelho de cristal. Aí o pai arranjou, tinha um, botou assim no chão, ele sentou-se na forma de lótus, assim, pegou do cinto um saco de areia das margens do rio Ganges, que é o rio sagrado da Índia. Fez uma camada fina em cima do espelho e escreveu o nome dos 3 pretendentes que a mocinha, a princesa Samia, disse para ele. Escreveu os 3 nomes. O primeiro era um grande comerciante, um homem muito rico, também da classe dos Brahmanes. O outro era um agricultor também, extensas terras, um proprietário muito riquíssimo. E o outro era um arquiteto,
que estava com uma fama crescente na Índia, porque ele teria feito todo o projeto e a construção do Taj Mahal, que ali é um sepulcro, que na época o grande rei, o imperador, não sei, apenas para homenagear sua esposa que falecera, mandou construir aquele palácio chamado Taj Mahal, que na realidade é um sepulcro, lá está o corpo da esposa, era um amor que ele tinha por ela. Então, ele era famoso, então era o terceiro, esse arquiteto. Aí o guru fechou os olhos, disse umas palavras cabalísticas, escreveu o nome dos três com o dedo na areia e disse, eu já tenho, acordou e disse, eu já tenho as respostas. A filha olhou para o pai e disse, papai, você me permite? Me deixa eu ficar com ele para conversarmos sobre isso. O pai, respeitosamente, cedeu a filha e saiu. No salão ficaram só os dois. Aí o velhinho começou a dizer, minha filha, se você casar com o comerciante, você vai ficar feliz, será a princesa mais feliz da Índia durante 3 anos e 3 meses. No fim desse período, ele vai se dedicar às caçadas perigosas, uma aventura caçando tigres, leopardos nas florestas, com o risco da própria vida e deixando você no desprezo e na solidão. O segundo, que é um grande fazendeiro, se você casar com ele, será a noiva e a esposa mais amada, mais dengada de toda a Índia. Todavia, depois de 2 anos e 2 meses, ele se dedicará a outras mulheres e você ficará sozinha e abandonada no seu palácio. Se você casar com o arquiteto, você vai ficar com ele na maior felicidade do mundo, mais amada, dengada, acariciada, privilegiada em todos os sentidos, durante 1 ano e 1 mês. No fim desse período, ele vai ter uma infecção muito forte e a deusa da morte, Sâmia, ou Semônia, virá buscá-lo. Ela disse, pois não, eu já fiz a minha escolha. E se despediu do guru, o guru também se despediu do velho pai e foi embora. Quando saíram, ela contou tudo para o pai. O pai disse, minha filha, já sei o que você vai escolher. Escolher casar com um comerciante. Ele disse, não, meu pai, viver 3 anos e 3 meses felizes e depois ele caçar tigres, viver perosamente e me deixar sozinha e abandonada de maneira nenhuma. Então você vai se casar com um agricultor? Não, meu pai, viver 2 anos e 2 meses felizes e depois ele me trocar por outra, não. A pior coisa que pode acontecer com uma mulher é ser substituída, trocada, abandonada. E a segunda pior é a do comerciante me deixar desprezada, sozinha, acorrendo perigos para satisfazer um ego vaidoso. Então, minha filha, não tem com que você vai casar. Não, eu vou casar com um arquiteto. Mas, minha filha, você vai viver apenas 1 ano e 1 mês com ele e depois ele vai morrer. Qual é o seu destino? Aqui na Índia é muito difícil para as esposas que casam dentro da casta dos brahmanes. Ou você provavelmente, para provar o seu amor, você se jogará também na pira, onde ele será queimado e morrerá com ele. Meu pai, eu prefiro viver 1 ano e 1 mês sendo a mulher mais feliz da Índia, amada, acariciada, dengada, do que ser traída e abandonada. E é minha decisão. O pai, então, não conformado, mas accedeu. 1 mês depois, a cerimônia se realizou. Lá são 30 dias de casamento, de festejo e tal, e foi aquela convivência maravilhosa, ela se sentia muito feliz, o rapaz também, grandes empreendimentos, grandes obras surgindo, ele muito operoso, estava realmente se destacando na área da arquitetura. E aí, 1 mês e 29 dias, ela ficou assustada. Naquele dia ia acontecer algo que ela não poderia e parece esperar. O que é? Semônia vem aqui, a deusa da morte. Como? Quando amanheceu o dia, era o 30º dia depois de 1 ano, portanto, o prazo fatídico, segundo o guru. Quando ela levantou, que abriu a janela, que a luz do sol penetrou no quarto, ela olhou, ele estava em sudorese, passando mal, aflito,
arfando, e ela disse, pronto, chegou o dia que Semônia vem buscar ele para o país da morte. E aí ficou cuidando dele, botava pano aqui com água quente aqui, ó, os panos aqui para enxugar, nada da febre passar. Trouxeram vários médicos, nada da febre passar. E aí o dia foi passando, e ela cada vez mais tensa, olhando pela janela, nada. Mais ou menos 4, 5 horas da tarde, ele estava já nos estertores da morte. Quando ela olhou pela janela, Semônia estava vindo na direção do palacete. Ela desceu imediatamente a escada, abriu a porta e ficou lá, esperando Semônia. Quando Semônia vinha, com aquele cajado enorme, com uma foice na ponta, reluzia ao pôr do sol. Ela, o coração batia. Quando aproximou-se perto da casa dela, nem se via o rosto de Semônia, aquele capuz grande, um negócio sinistro. Ela parou e disse à altaneira, Semônia, o que é que você está fazendo aqui? Semônia disse, você sabe, eu vim buscar o seu marido para o país da morte. Não, você não vai levar. Ela disse, vou sim, me dê licença. Ela disse, olha aqui, quando baixou a blusa, que Semônia viu a marca, a pata da vaca, o animal sagrado. Aí que Semônia parou e disse, olha, é a marca de Shiva. E ela me premiou com essa marca quando eu era criança. Portanto, eu tenho direito de fazer um pedido a qualquer dos deuses. Aí Semônia parou assim e disse, você pode fazer qualquer pedido, menos que eu não leve seu marido. Menos que eu não leve seu marido. Eu vou repetir, qualquer pedido você faça. Ela disse, não, eu não vou pedir isso. Ela deu um sorrisozinho, uma mulher inteligente, como todas as mulheres. Aí ela disse para Semônia, eu quero ter, nesta minha vida, 3 filhos lindos, maravilhosos. Semônia disse, é só isso? É. Ah, não, então dá licença que eu vou levar ele. Espere, você ouviu bem eu dizer que eu tenho uma marca de Shiva e tenho direito a fazer qualquer um dos pedidos aos deuses. Eu fiz a você e você me atendeu, dizendo que eu vou ter esses 3 filhos. Claro que você vai ter, mas espere, eu lhe disse que eu era e sou da casta dos Brahmanes. Portanto, a mulher cujo marido ele morre e é levado por você, não pode casar com mais ninguém. Pelo contrário, terá de jogar-se na pira de fogo para morrer com ele. Como é que eu posso ter 3 filhos? Se não ser com eles, se eu não posso me juntar mais com homem nenhum, segundo a tradição dos Brahmanes. Semônia parou, tomou aquele choque, viu que tinha sido enganada. Ela foi inteligente, porque 3 filhos que ela pediu, Semônia concedeu, e só poderia ter com aquele marido. Se o marido morresse, ela não podia encostar em homem nenhum. Pelo contrário, para cumprir a tradição, queria morrer com o marido. Ela pediu 3 filhos, ela prometeu, portanto tinha de cumprir. Quando Semônia viu que tinha sido enganada, ela deu uma volta com aquela foice enorme e saiu andando enraivada, falando, mas foi embora. Ela aí, alegre, feliz, correu, subiu as escadas. Quando chegou lá, ele já estava com as faces rosadas, sem compreender o que estava acontecendo. Disse, meu amor, foi o que aconteceu? Ela disse, nada, foi um mal súbito que você apareceu. E os dois, então, tiveram momentos felizes na vida, se casar. Depois daquele casamento, tiveram os 3 filhos, o velho ficou feliz da vida. E até hoje, Malbatan conta, no final da história, que até hoje, todos os gurus, quando contam essa história, eles terminam dizendo, a mulher apaixonada para salvar o homem que ela ama, é capaz de enganar a própria morte. Isso seria tão bom se todas as mulheres, todos os homens fossem assim. Ele, um homem casado, fiel, dedicado, e ela amando a ponto de enganar a própria morte para salvar o homem que ela ama. Mas nem sempre é assim. Por isso que o nosso assunto de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, que tem o título Não separeis o que Deus juntou. E temos também a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, comenta este capítulo, luariza todos os pensamentos colocados por Allan Kardec, atualiza o pensamento de Jesus. Tudo isso vocês poderão ver no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, a partir da página 183,
que tem o capítulo Matrimônio e Amor. Nós vamos então começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, no item de número 1, quando temos aí uma passagem linda do Evangelho que vocês vão ver como Jesus conduziu a pergunta que os fariseus fizeram para ele. Também os fariseus vieram ter com Jesus naquele dia para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Fazer uma só carne ou serão uma só carne? Serão os filhos, eles farão uma só carne. E aí continua: assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Eu vou repetir de novo. Não separe o homem o que Deus juntou. Não separe o ser humano o que Deus juntou. Está em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Vamos agora aqui, que é uma das partes que eu mais gosto na veneranda benfeitora Joana de Ângeles, porque essa passagem, na página 188, eu e Carmela utilizamos muito quando trabalhamos durante 21 anos na advocacia de família, na vara de família, fazendo, preparando, atendendo as pessoas que queriam se separar e divorciar, e nós conseguíamos, com o nosso trabalho, mostrando justamente essa argumentação da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, para que as pessoas refletissem e dessem um ao outro nova oportunidade diante dessa nova compreensão que vocês vão ouvir agora. Portanto, vocês vejam quanta coisa linda nós precisamos aprender e precisamos divulgar para outras pessoas, que é o pensamento do espírito como Joana de Ângeles, a veneranda benfeitora, na página 188, eu vou dizer de novo, página 188 do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando ela escreve aqui: quando Deus junta dois seres, no caso, marido e mulher, companheiro, companheira, mesmo que seja uma união estável, quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito. Vocês vão saber já agora como funciona essa lei, em função da lei de causa e efeito, que já proporcionou o conhecimento das criaturas em existências passadas, nas quais surgiram as manifestações iniciais de afeto ou foram realizadas tentativas de união, que ora se apresenta mais forte e compensadora do que naquela oportunidade. Viram? Quando Deus junta dois seres, é em função da lei de causa e efeito. O que é isso? Um está devendo ao outro, o outro está devendo ao outro. São coisas que precisam ser convertidas, esses atritos de outras existências, em amor, para que hajam duas pessoas que transformem todos esses atritos das vivências passadas em amor, em amizade, em amor, em união, para que possam receber os filhos e proporcionar-lhes a educação necessária para o crescimento espiritual seguro, como recomenda o Evangelho de Jesus. Vejam bem o que é a lei de causa e efeito, quando vocês podem observar no livro da professora Amélia Rodrigues, Até o Fim dos Tempos, na página 70. A professora Amélia nos diz: Jesus percebe o amor desse pai angustiado e prescruta as razões da enfermidade do filho, a fim de não infringir a lei de causa e efeito. E diz-lhe com misericórdia: vai, o teu filho vive.
Ele curou, mas primeiro ele verificou se aquela doença, aquele mal, não era decorrente da lei de causa e efeito, ou seja, que ele fez aquilo com alguém e aquele efeito daquela dor estava retornando na forma de sofrimento. Só se pode resgatar isso com amor também. Quem praticou o mal tem que resolver e praticar o bem para poder anular aquilo que foi feito. Por isso que a lei de causa e efeito, ela é aplicada com segurança por Deus. E Jesus não ia de maneira nenhuma enfrentar essa lei, ou derrogar, ou abrogar essa lei de maneira nenhuma. Ele teve o cuidado de observar a enfermidade do filho para não infringir a lei de causa e efeito. Então, é a professora Amélia Rodrigues que nos diz isso no livro Até o Fim dos Tempos, na página 70. Mas não é só a professora Amélia. A irmã Joana de Ângeles, no livro Libertação pelo Amor, na página 22, ela diz: porque o teu vínculo é com Jesus e não com as pessoas, tudo quanto te fizerem, certamente não te afetará, se porfiares no bem, porque Jesus te defende de todo mal que não esteja estabelecido pela lei de causa e efeito. Vocês viram? A lei de causa e efeito é estabelecida por Deus. Ela é como se fosse uma área processual. A pessoa transgrediu a lei de amor, fez alguém sofrer, fez alguém derramar lágrimas, fez alguém realmente se prejudicar ou ficar doente. Toda aquela ação, na mesma intensidade, voltará para ele, para a pessoa que fez aquilo. Portanto, só quem pode redimir isso foi a própria pessoa. Como Jesus fala, meu fardo é leve e meu jugo é suave. O fardo é a obediência à lei de amor. Não agredir a lei de amor, fazer sempre o bem. Meu fardo é leve e o jugo é suave. É aplicar o amor e aplicar a caridade, conforme determina essa lei de amor. Então é preciso observar isso. Quando Deus junta dois seres, é em função da lei de causa e efeito. Eles são dois devedores entre si. Quando as pessoas têm conhecimento disso, marido e mulher, eles vão ter uma convivência de tolerância, de diálogo, de afeto, de respeito, procurando um ajudar o outro. Vamos olhar agora o que Jesus falou a cada um segundo as suas obras, que está em Mateus capítulo 16, versículo 27. Em Cesareia de Filipe, após interrogar os seus discípulos acerca do que diziam os homens a seu respeito, Jesus declara, abre aspas, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O que é que nós vamos deduzir disso? Qual é essa conclusão? Que há uma aplicação aí clara da lei de causa e efeito. Uma questão também que nós poderíamos dizer de lei de merecimento. Como é que se dá essa aplicação da lei de causa e efeito? É muito fácil quando nós compreendemos, a cada um será dado segundo as suas obras, disse Jesus, ou seja, segundo o seu merecimento, o merecimento de cada um. A felicidade ou a desgraça que acompanha o espírito nesta vida ou no plano espiritual decorre unicamente das suas obras, daquilo que ele fez. Se agiu para o bem, será agraciado com o bem. Se agiu para o mal, sofrerá as consequências infelizes de todos os seus atos. A lei de causa e efeito trará o efeito daquilo que ele plantou. É como Emmanuel diz em uma de suas obras, a colheita, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos encontrar em Mateus capítulo 26, versículos 51 e 52. No versículo 51, eis que um dos que estavam no monte com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou uma das orelhas. Vocês conhecem isso que aconteceu lá quando os soldados do sumo sacerdote foram pegar Jesus. E aí, olha, Pedro puxou a espada e lançou sobre ele, sobre um dos servos. Um dos soldados do sumo sacerdote, Malco, decepou a orelha. Mas Jesus lhe ordenou, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. O
O que é isso? A lei de causa e efeito. Quando Jesus falou segundo as suas obras, ficou evidenciado o princípio bíblico de que tudo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Quem vai escrever isso? Paulo de Tarso, na sua epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Podem lá conferir na Bíblia. Vamos voltar agora para aquela parte que eu gosto, de Joana, veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Jesus, o Evangelho, página 188. Quando Deus junta dois seres, vou repetir de novo, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito. Então, todo casamento, os dois, noivo e a noiva, deveriam tomar conhecimento disso. Olha, vocês estão sendo unidos em razão da lei de causa e efeito. Deus está proporcionando isso agora, porque já houve oportunidade de outros encontros em existências passadas, nas quais surgiram as primeiras manifestações iniciais de afeto, ou foram realizadas tentativas de união, que agora se apresenta mais forte e compensadora do que nos outros tempos. Portanto, cada um mantenha o seu relacionamento através do diálogo, tendo paciência, tolerância. Quando não sentir bem com alguma coisa, fale para o seu cônjuge, diga-lhe o que é que ele fez mal, o que é que está sentindo, nunca esconda, nunca subestime os sentimentos do outro ou da outra, fale, converse, é muito importante, porque vocês têm de ter conhecimento que é a lei de causa e efeito que proporcionou essa união. Então vamos ver, será que o que eu fiz a essa pessoa, minha esposa, será que o que aquela pessoa me fez em outra existência, esses arquivos espirituais, se eu não fizer uma reclassificação, uma reestruturação com o meu amor projetado para poder sufocar isso do passado, fazer uma mudança, eu tenho de fazer isso, colocar mais amor no coração dela, ela vai colocar mais amor com compreensão no meu, para nós, olha, transformarmos aquele arquivo que está no nosso inconsciente para que ele não se faça e retorne à agressividade que houve em outras épocas, como a incompreensão também. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela continua na página 188. Enquanto viceje o amor, as uniões permanecerão. Isso não equivale a dizer que ante qualquer diminuição de afetividade, logo se pensa em separação, considerando que o sistema emocional, experimenta alterações constantes, produzindo estados de desinteresse, de conflitos, de inquietações, que deverão primeiro ser superados, antes que ampliados por decisões certamente infelizes. Por isso que o diálogo é fundamental. E ela continua, mas não em Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Seja feliz hoje, no capítulo 3, quando ela diz: eis porque os sentimentos doentios, quais a mágoa, o ódio, o rancor, a sensualidade, o erotismo, o ciúme, a vingança, as condutas alienantes, culminam em enfermidade de etiologia muito complexa e de terapêutica de difícil eficácia. Imagine se um projetar no outro esses sentimentos doentios. É preciso que haja o controle, um querendo ajudar o outro, então, e não entrando num campo de batalha, que o lar se transforme no ringue para os dois se digladiarem. Isso não é o que Jesus quer. Quer que a lei de causa e efeito seja cumprida, mas que ela faça com que todos aqueles sentimentos negativos de outrora sejam transformados em sentimento de amor, de simpatia, de paciência, de tolerância, de amizade sincera. É isso aí. Mas vamos então, caminhando para a conclusão, no capítulo 22, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec diz: no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. No item 3, Allan Kardec ressalta: mas, na união dos sexos, a par da lei divina, material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem
não somente pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. A dizer Deus, não sereis senão uma só carne. E quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Mas importante agora nós colocarmos aqui, para que coloquemos também uma luz no aspecto do divórcio. O pensamento do codificador Allan Kardec, que foi inspirado pelos espíritos maiores a serviço de Jesus. Ele escreveu: o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina do amor. Vamos voltar agora para concluir na página 188, aquela que eu gosto. Vocês já sabem, quando a veneranda benfeitora nos diz o que deve ser abominado no relacionamento homem e mulher é o adultério. São os relacionamentos múltiplos, em cruel desrespeito à confiança e à dignidade do outro, que se sente esbulhado, espizinhado, conduzido ao ridículo e substituído nos seus nobres sentimentos de valor moral e amor, que não estão sendo considerados. Felizmente, o divórcio veio terminar a incômoda situação das uniões infelizes, facultando a transformação do tipo de relacionamento conjugal em outras expressões de amizade e de consideração de um pelo outro parceiro, que as circunstâncias conduziram à mudança de compromissos, especialmente quando existem filhos que não devem ser relegados à orfandade de pais vivos. É uma coisa muito séria isso. E para concluir, na página 188, que é a minha favorita, Jesus muito bem percebeu a significação do matrimônio, respondendo que nesse ato são deixados outros vínculos, a fim de que aqueles que se amam se unam e construam a família, assim contribuindo para uma ordem social mais consentânea com as necessidades da evolução e do desenvolvimento profundo de todos os seres. Por isso, meus queridos e amados irmãos, nós chegamos com essa lição de hoje maravilhosa, para que vocês tenham conhecimento que o casamento, o matrimônio, é uma das coisas mais lindas para a constituição da família. E quando são superados esses problemas da lei de causa e efeito, que uniu os dois cônjuges, aí que essa família vai continuar sendo ampliada no plano espiritual. E a beleza com que os nossos amigos espirituais estão nos auxiliando, nos estão ajudando para permanecermos nos nossos ideais de construirmos um lar evangelizado e feliz, é motivo realmente de alegar Jesus no coração. Que o querido Mestre de Nazaré nos abençoe. Que vocês todos que nos acompanham recebam um abraço carinhoso, paternal deste companheiro que está aqui, para que vocês se sintam fortalecidos e, querendo Deus, daqui a 8 dias estaremos unidos novamente para continuarmos a semeadura dessas luzes maravilhosas, dessas sementes brilhantes e muito valiosas que representam as lições do Evangelho em favor de todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva sempre com a sua paz, hoje, amanhã e para sempre. Que assim seja. Fiquem com Deus em seus corações, nos seus lares, meus queridos irmãos. Muita paz.